Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Denilson Barbosa do Linguagem Diplomática e nesse vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que nós da equipe do Linguagem Diplomática consideramos de extrema importância, né, no estudo de línguas estrangeiras, né, línguas estrangeiras e português, né? Enfim, isso em geral, mas principalmente aqui voltado para o CACD, né? Vou falar no contexto do concurso, obviamente, tá? Enfim, o que eu pretendo falar aqui hoje tem relação com a abordagem metodológica que você vai utilizar nos seus estudos de idiomas, tá? Esse é um processo, vamos dizer, um tema bastante delicado e é um dos fatores que pode até levar você a desistir do concurso. Isso acontece com muitos, né? A falta de expectativa, né? Ou de, enfim, de visualizar que é viável aprender os idiomas no nível que você deve fazer a prova, tá? E isso realmente tem relação com a sua abordagem metodológica. Por mais que você invista ali uma certa quantidade de horas, dependendo da abordagem que você adota, você pode não atingir esse resultado, tá? Inclusive você pode comentar aqui abaixo, né, abaixo do vídeo, se você já passou pela situação que eu vou comentar aqui. Eu vejo muito nos grupos, né, comentários, enfim, principalmente aqueles que estão iniciando, pedindo algum tipo de material de referência. Normalmente esse tipo de material é uma gramática, né? Muitos perguntam, alguém conhece uma gramática boa de inglês, uma gramática boa de espanhol? Tá? Tudo bem quanto à gramática, né? Vou falar do papel dela aqui. Tudo bem quanto a isso, nós precisamos sim estudar gramática, mas a grande questão é colocar digamos, a gramática como o caminho, né, a sua via de aprendizagem do idioma. Ter o conceito de que ao estudar aquelas regras, você vai passar pelo processo de aquisição do idioma. Tá? Então vamos lá, é isso que nós vamos diferenciar aqui hoje. Dois aspectos fundamentais, tá, que você precisa entender é o processo de aquisição da linguagem, por um lado, tá, e por outro, o estudo formal da linguagem. Tá? Então a aquisição da linguagem é aquele processo mais próximo do natural possível, né, assim como foi na sua primeira língua, na aquisição da sua língua materna, tá? Que passa por um processo de imersão no idioma, passa por um processo, digamos, de convivência com o idioma. Tá? E por outro lado, o estudo formal da língua, de fato, implica no conhecimento das regras, nas estruturas, na forma. Tá? Então o grande erro, o grande erro de abordagem, de comportamento metodológico, ele ocorre quando você coloca somente o segundo aspecto como prioridade nos seus estudos, somente os estudos das regras. Tá? Então vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho na parte da aquisição da linguagem. Então, se é assim, como que eu realizo essa aquisição da linguagem? Olha, no contexto do CACD, né, você precisa trabalhar com uma série de temas que são conhecidos, né? No caso do inglês, nós trabalhamos com história, política internacional, economia, filosofia. Tá? Então, nós precisamos passar por um processo de imersão nesses conteúdos e que vão ocorrer basicamente por meio da leitura e listening também. Tá? Muitos questionam aqui, eu devo ouvir áudios em inglês, sendo que eu não tenho prova de listening no CACD? Eu diria que sim, em qualquer das línguas estrangeiras, inclusive, porque é o processo de aquisição da linguagem. É o processo de aquisição da linguagem que está em jogo. Tá? Então, para fazer uma prova escrita, de qualquer forma, você precisa adquirir essa linguagem. Tá? Então, o primeiro ponto, a questão da aquisição é esse processo de aquisição natural da linguagem e que vai ocorrer principalmente pela imersão no idioma-alvo. Né? No caso das línguas estrangeiras, CACD, inglês, francês e espanhol. Tá? Agora, esse processo de imersão, ele também precisa de alguns cuidados, tá? Como, por exemplo, o nível de dificuldade do texto. Então, por isso que eu sempre recomendo, né, quem é iniciante,
é importante, né, fazer uma série de leituras com textos adaptados em níveis, né, que não tem ali um nível tão complexo de vocabulário ou até mesmo das estruturas gramaticais, né, e você possa já começar desde o início com aquelas leituras, né? E o mesmo vale para o francês e para o espanhol, tá? Sempre reforçando isso, o mesmo vale para os dois. Então, todos esses aspectos, né, que eu estou discutindo aqui são baseados nas teorias, né, do Stephen Krashen. Eu vou deixar até o link aqui abaixo, né, no vídeo. Quando você terminar de assistir o vídeo aqui até o final, vale a pena. É um artigo bilíngue, o que vai facilitar até os iniciantes no inglês, tá? Para entender melhor esses conceitos que eu estou falando aqui. Tá? Então, assim que você encerrar o vídeo, clica lá e dê uma lida nesse artigo que eu estou recomendando. Tá? Então, se você cria esse processo de imersão, se você cria esse processo de contato com a língua-alvo, né, é importante que ele seja feito, esses temas, né, sejam também temas de seu interesse, e melhor ainda se for de interesse para o concurso. Né, você pode conciliar as duas coisas. Então vamos ler em temas que são relevantes para o concurso. Vamos ler em temas que, né, são aqueles prováveis, né, de cair na prova. Isso é fundamental. Você tanto agiliza seus estudos ali, orienta seus estudos para o concurso, quanto realiza, né, esse processo de imersão da forma adequada. Tá? E se você tiver textos, né, que são acompanhados de áudio, esse processo se torna mais eficiente ainda. Tá? Agora, tudo isso, olha só, nós estamos falando que é melhor você ter contato com a leitura, né, que é importante você ter contato com o listening, que também é relevante ter o nível adequado, né, de dificuldade do idioma. Tá? Você precisa também que esse processo ele tenha uma certa frequência e até uma, digamos assim, uma quantidade. Tá? Ele não pode ser esporádico. Né? Vou ler uma vez esse mês e depois ler só daqui a 3 meses, ou enfim. É preciso que seja frequente, que você tenha contato sempre com aquelas leituras e com aquele listening. Aí você cria todo o processo de imersão adequado. Adequado no sentido, né, de que você trabalha com materiais que estão no nível compreensível, né, você lê em áreas que são do seu interesse e do interesse para o concurso, né, ou você vai ouvir os áudios desse material, tá? E você tem frequência, é importante também. Ser um processo de leitura ou de listening que ocorra todos os dias. Tá? Então isso é fundamental. Agora, é importantíssimo você entender, né, e você vai ver isso lá no artigo também, que o processo de aquisição de um idioma, de uma língua estrangeira, né, assim como foi na sua primeira língua, ele ocorre pela compreensão de mensagens naquele idioma. Tá? Isso é muito importante entender, porque aí muda o seu foco até mesmo lá no momento de leitura. Quer ver um exemplo que é recorrente? Quando você pede para um aluno, faça a leitura desse texto, por favor, né? Ou escuta esse áudio, e por fim você pergunta, e aí, como foi a sua compreensão? O que você achou do texto? E normalmente essa resposta da compreensão ela é medida talvez com um percentual de vocabulário conhecido. Por exemplo, eu entendi bem, com exceção de algumas palavras. Então é como se a percepção ali do estudante da língua, né, a percepção dele sobre o quanto ele sabe o idioma ou o quanto ele entendeu do texto, depende do número de palavras que ele conhece, né, ou daquelas que ele desconhece. Então vai com muito foco nisso. Eu perdi só algumas palavras. Tá? Então vamos inverter isso, não com foco nas palavras. Vamos para o foco na mensagem. Qual é a mensagem do texto? É isso que você precisa ter como prioridade e não esse foco nas palavras. Tá? Então avalie se você já passou por isso também. Eu entendi boa parte do texto com exceção de algumas palavras. Entendi o listening, né, o áudio, com exceção de algumas palavras. Tá? Então vamos mudar isso, mudar inclusive a sua atenção. Tá? Foco na mensagem. É através da compreensão
de mensagens que você adquire um idioma. Tá? Bom, mas Denilson, e a questão da gramática? Qual é o papel da gramática? Então vamos lá, ainda seguindo aqui o nosso, a nossa linha teórica aqui do Stephen Krashen, é a questão do papel da gramática. O papel da gramática é fundamental? Sim, tá? Mas é importante você entender que ele é diferente do processo da aquisição da linguagem que nós falamos aqui. E, de acordo com os estudos, né, do Krashen, o papel do estudo da gramática, do estudo formal da linguagem, ele tem um papel de monitoramento da sua produção da linguagem. Ou seja, quando você está ali no processo do CACD, né, que você vai migrar para as questões de segunda fase ou terceira, né, questões de segunda fase de inglês ou terceira fase francês e espanhol, quando você precisa escrever e você precisa escrever com precisão, você tem que ter sim essa preocupação, esse monitoramento com relação, por exemplo, ao formato da redação, né, como você vai fazer o resumo, como você vai organizar o texto, né, ter conhecimento das estruturas gramaticais que você está empregando, assim como ocorre na língua portuguesa. Tá? Então ele tem um papel de monitoramento que muda, tá? Enfim, ele pode mudar dependendo de características pessoais do candidato, tá? Ou até mesmo de acordo com o seu nível de conhecimento do idioma. Tá? Quanto menor seu nível de familiarização com o idioma, ou talvez até questões pessoais como a sua insegurança, pode ser que você se preocupe mais com esse monitoramento, tá? Com esse monitoramento das regras, mais dúvidas sobre as regras se estão corretas ou não, e o que pode impedir a sua leitura, né? O seu listening e até mesmo a sua escrita, ou a produção oral, no caso. Tá? Então, é importantíssimo você distinguir essas duas coisas, tá? A aquisição da linguagem e o estudo formal, tá? E o papel que o estudo formal desempenha. Tá? Enfim, os estudos sobre o quanto o estudo formal da língua leva à aquisição da linguagem, eles apontam por uma questão interessante, que é o seguinte: a aquisição da linguagem ocorre, né, ou pelo menos, né, um pouco dela ocorre quando você estuda gramática, não exatamente porque você estudou a regra em si, mas a aquisição ocorreu porque você tem ali sempre algum contexto, uma mensagem a entender, ou o professor comunica aquilo na língua alvo. Então ela promove, de certa forma, a compreensão de alguma mensagem através daquele idioma. Tá? Mas a aquisição não seria em si pela aprendizagem da regra. Tá? Então, se você entende esses dois passos, essa diferença, né, entre aquisição e estudo formal, você já pode começar a inverter imediatamente a sequência de estudos. Inclusive ainda ali na linha, né, na linha de pensamento do Krashen, você tem essa questão da ordem natural. Né? Basicamente, essa ordem natural seria você adquirir um idioma primeiro, né, e em seguida você vai fazer o estudo gramatical dessas regras. Tá? Então, se não faz sentido você estudar as regras de um idioma que você ainda não adquiriu. Tá? E outra coisa, né, por isso que nós insistimos na abordagem do inglês instrumental, né, não só do inglês, mas da leitura instrumental das línguas estrangeiras, né, dentro do linguagem diplomática, porque aí nós promovemos esse ambiente de leitura, esse ambiente de compreensão das mensagens, né, e você adquire ali, né, o conhecimento sobre as estruturas do idioma, né, a partir das estruturas que são mais relevantes, que são mais frequentes. E isso é muito diferente de você seguir uma ordem de um livro, de uma gramática. Se você segue a ordem dos capítulos de uma gramática, você certamente não estuda o conteúdo gramatical na mesma nível de importância que seria na realidade a partir da leitura, né, ou a partir do listening. Tá? Então é importantíssimo você entender que algumas estruturas são mais frequentes, outras não, algumas você vai adquirir primeiro e outras não, mesmo a partir do processo de imersão.
mesmo sem fazer um estudo, a princípio, formal do idioma. Tá? Então, os dois são importantes, né? A prioridade deve estar na aquisição, né? E você deve entender esse papel da gramática como o seu editor, quem vai identificar ali os problemas e corrigir os seus, digamos, problemas gramaticais para você entregar uma escrita, né, com um bom nível de precisão. Tá? Enfim, esses são aspectos importantíssimos, tá, da aquisição da linguagem. A abordagem que você utiliza pode definir até a sua permanência no concurso. Tá? Muitos podem acabar deixando o sonho, deixam ali digamos, a disputa, né, pela vaga na carreira de diplomata, porque não conseguem perceber como vão atingir sucesso no aprendizado de línguas estrangeiras. Ok? Bom, espero que essa dica tenha ajudado. Tá? Não deixe de conferir aqui na descrição do vídeo o link para o artigo que eu comentei aqui no vídeo. E você também tem aqui acesso, né, aos nossos grupos de WhatsApp, Telegram, para você receber mais dicas. Ok? Bom, vou ficando por aqui. Um abraço e bons estudos.